No final do século XIX, em meio às plantações de café do interior de São Paulo, uma história de amor e redenção estava prestes a desafiar todas as convenções sociais da época. O que você faria se descobrisse que a pessoa que mais desprezou era, na verdade, aquela destinada a transformar não apenas sua vida, mas toda uma comunidade? Esta é a história de como um castigo se tornou o maior presente do destino. Isabel Mendoza havia conhecido apenas luxo e privilégio em sua vida de 18 anos. Filha única do coronel Mendoza, um dos homens mais poderosos da região, ela crescera acostumada aos melhores vestidos de Paris, às joias mais finas e aos serviçais que atendiam cada um de seus caprichos. Sua beleza era cantada em verso pelos jovens fazendeiros dos arredores. Seus cabelos dourados como o sol do entardecer e seus olhos azuis como o céu de inverno. Mas por trás de toda essa opulência, Isabel guardava um coração rebelde, que questionava as injustiças que via ao seu redor. Na fazenda dos Mendoza, trabalhavam centenas de escravos, e entre eles destacava-se Joaquim, um homem de 25 anos cuja inteligência brilhava através de seus olhos escuros. Nascido na senzala, ele havia aprendido a ler e escrever em segredo, observando as lições que o padre dava aos filhos dos senhores. Suas mãos, embora calejadas pelo trabalho pesado, possuíam uma delicadeza inexplicável, e sua alma guardava sonhos que iam muito além dos limites daquela propriedade. O destino cruel uniu seus caminhos numa manhã de março, quando Isabel, em um ímpeto de compaixão, tentou defender uma escrava grávida que estava sendo castigada injustamente pelo feitor. Sua interferência foi vista como uma afronta inaceitável pelo coronel Mendoza, que, diante dos outros fazendeiros presentes, precisava demonstrar que nem mesmo sua própria filha estava acima das regras que regiam aquela sociedade. Já que minha filha tem tanta simpatia pelos escravos, declarou o coronel com voz trovejante diante dos convidados em sua varanda, talvez seja a hora de ela aprender o que significa depender deles completamente. Os olhos do homem brilhavam com uma frieza que Isabel nunca havia visto antes. A partir de hoje, Joaquim será responsável por todos os cuidados pessoais de Isabel. Ele a vestirá, penteará seus cabelos, servirá suas refeições. Quero ver se depois disso ela ainda terá a mesma consideração por essa gente. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo ranger das cadeiras de balanço na varanda. Os fazendeiros presentes trocaram olhares de aprovação, vendo naquele castigo uma lição exemplar sobre como manter a ordem social. Isabel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ser cuidada por um escravo era considerado uma das maiores humilhações que uma senhora de sua posição poderia sofrer. Mas era Joaquim quem mais se chocava com a situação, sabendo que qualquer gesto mal interpretado poderia custar-lhe a vida. Nos primeiros dias, a tensão entre eles era quase palpável. Isabel, orgulhosa e ferida, tratava Joaquim com frieza, enquanto ele cumpria suas obrigações com uma distância respeitosa que beirava o medo. Mas foi quando chegou o momento de pentear seus longos cabelos dourados que algo começou a mudar entre eles. As mãos de Joaquim, surpreendentemente gentis, deslizaram pelos fios sedosos com uma reverência que Isabel jamais havia experimentado. Ele não puxava nem fazia movimentos bruscos como as mucamas faziam por pressa ou descuido. Cada gesto era cuidadoso, quase ritualístico, como se estivesse tocando algo sagrado. «Perdoe-me, sinhá», murmurou ele quando percebeu que ela o observava pelo espelho. «Mas nunca vi cabelos tão belos quanto os seus. É como se fossem feitos de raios de sol». Isabel sentiu algo se mexer em seu peito. Ninguém jamais havia falado de sua beleza com tal poesia genuína, sem segundas intenções ou interesses familiares. «Onde aprendeu a falar assim, Joaquim?», perguntou ela, sua voz mais suave do que pretendia. Ele hesitou, seus dedos ainda entrelaçados em seus cabelos. «Minha mãe me contava histórias quando eu era pequeno, sinhá. Dizia que as palavras bonitas podiam fazer até as coisas mais simples parecerem especiais. Dia após dia, enquanto Joaquim cuidava de seus cabelos com uma devoção que a tocava profundamente, Isabel começou a ver além da cor de sua pele e das correntes invisíveis que o prendiam. Descobriu que ele sabia sobre plantas medicinais
que curavam doenças que nem os médicos da cidade conseguiam tratar. Soube que ele havia salvado a vida de várias crianças na senzala com seus conhecimentos e que sonhava em um dia poder estudar medicina de verdade. "Por que você nunca me contou isso antes?", perguntou Isabel numa tarde, enquanto ele trançava seus cabelos com flores silvestres que havia colhido no campo. "Pessoas como eu não têm direito a sonhos, sinhá", respondeu ele com uma tristeza que cortou o coração dela. "Nossos sonhos morrem no mesmo dia em que nascemos", mas Isabel via nos olhos dele que seus sonhos estavam muito vivos, apenas escondidos como sementes esperando a estação certa para brotar. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Começou a ensinar Joaquim sobre anatomia humana, emprestando-lhe secretamente os livros de medicina que havia herdado de um tio médico. À noite, quando todos dormiam, eles se encontravam na biblioteca, onde ela o ajudava a compreender os textos mais complexos. A gratidão que via nos olhos dele valia mais do que todas as joias que possuía. Mas seu pai, o coronel Mendoza, havia notado a mudança na filha. Ela sorria mais, parecia mais feliz, e isso o incomodava profundamente. O castigo havia sido pensado para humilhá-la, não para torná-la radiante. Movido pela desconfiança e pelo orgulho ferido, ele contratou os serviços de Sebastião Moreira, um caçador de escravos fugitivos conhecido por sua crueldade, para vigiar os movimentos de Isabel e Joaquim. Sebastião era um homem de 50 anos com cicatrizes no rosto que contavam histórias de violência e olhos pequenos que brilhavam com malícia. Ele via na situação uma oportunidade não apenas de ganhar o dinheiro do coronel, mas de se vingar de Joaquim, que anos antes havia ajudado vários escravos a fugirem de uma fazenda onde Sebastião trabalhava. "Coronel", disse ele uma manhã, "sua filha está se comportando de forma inadequada com aquele negro. Vi eles conversando como se fossem iguais. Isso pode trazer problemas para o senhor." O coronel Mendoza sentiu a raiva subir como bile em sua garganta. "O que você sugere, Sebastião?" O caçador sorriu, revelando dentes amarelados pelo fumo. "Joaquim precisa aprender seu lugar, e sua filha precisa ver as consequências de seus caprichos." A conspiração estava formada, e Isabel e Joaquim caminhavam sem saber em direção a uma armadilha que poderia destruir não apenas seus sonhos, mas suas próprias vidas. Na manhã seguinte, enquanto Joaquim penteava os cabelos de Isabel com o cuidado de sempre, ela percebeu uma tristeza diferente em seus movimentos. "O que há de errado?", perguntou ela, virando-se para encará-lo. Ele hesitou. Depois suspirou profundamente. "Sinhá Isabel, talvez seja melhor o coronel escolher outra pessoa para cuidar da senhora. Estão falando coisas que podem prejudicar a reputação da senhora." Isabel sentiu o coração disparar. A ideia de perder Joaquim, de voltar à vida vazia que tinha antes, era insuportável. "Não", disse ela com firmeza. "Você não vai a lugar nenhum. Se meu pai tem algo a dizer, que fale comigo diretamente." Mas ambos sabiam que a situação estava se tornando perigosa. O amor que havia florescido entre eles, puro e verdadeiro, era visto como uma abominação pelos padrões da época. Foi naquela mesma tarde que o milagre aconteceu. Um homem elegantemente vestido chegou à fazenda dos Mendoza em uma carruagem luxuosa, acompanhado de 2 assistentes e uma pilha de documentos oficiais. Apresentou-se como o Dr. Eduardo Santana, advogado da capital, e trazia notícias que deixariam todos boquiabertos. "Coronel Mendoza", disse o advogado com voz solene, "venho aqui em nome do falecido Dr. Antônio Ribeiro, médico e filantropo da capital. Em seu testamento, ele deixou uma considerável quantia em dinheiro e propriedades, para serem distribuídas entre pessoas que ele considerava dignas de ajuda na luta contra a escravidão." O coronel franziu as sobrancelhas, não entendendo aonde aquela conversa levava. O advogado continuou, retirando um documento do envelope. Dr. Ribeiro havia pesquisado extensivamente sobre indivíduos excepcionais entre os escravos, pessoas com potencial para contribuir significativamente para a sociedade se lhes fossem dadas oportunidades. O nome de Joaquim, escravo desta propriedade, chegou ao conhecimento dele através de relatos de suas habilidades curativas
e de sua sede de conhecimento. O silêncio na sala era ensurdecedor. Isabel sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. O advogado prosseguiu. Conforme estipulado no testamento, Joaquim deve ser imediatamente libertado e receberá a quantia de 20 contos de réis, além de uma propriedade na capital, com a condição de que use esses recursos para estudar medicina e, posteriormente, estabelecer um hospital para atender gratuitamente aos menos favorecidos. Joaquim, que havia sido chamado para estar presente naquele momento, não conseguia acreditar no que ouvia. 20 contos de réis era uma fortuna que poucos homens livres possuíam. O coronel Mendoza, por sua vez, estava pálido de choque e raiva. Ver um de seus escravos se tornar, do dia para a noite, mais rico do que muitos fazendeiros da região, era uma humilhação que ele jamais havia imaginado possível, mas o advogado ainda não havia terminado. Há mais uma cláusula no testamento, disse ele olhando diretamente para Isabel. Doutor, Ribeiro especificou que se Joaquim tiver uma companheira que compartilhe de seus ideais humanitários, ela também receberá uma herança significativa para apoiar projetos sociais da escolha dela. Os olhos do homem brilhavam com um conhecimento que parecia ir além do que estava escrito nos papéis. Isabel compreendeu imediatamente o que aquilo significava. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedades, era sobre liberdade, sobre a possibilidade de viver o amor que havia nascido entre ela e Joaquim sem as barreiras impostas pela sociedade. Era sobre poder fazer a diferença no mundo, de uma forma que ela jamais havia sonhado possível. Sebastião, que observava a cena de um canto da sala, sentiu a raiva queimar em suas veias. Todo o seu plano de humilhar Joaquim e ganhar o favor do coronel havia se transformado em cinzas. O escravo que ele desprezava estava se tornando um homem livre e rico, enquanto ele continuava sendo apenas um caçador de gente sem terras nem perspectivas. O coronel Mendoza tentou uma última cartada. "Minha filha é menor de idade", declarou, ele com voz trêmula. "Qualquer decisão sobre seu futuro deve passar por mim." Mas o advogado estava preparado para essa objeção. "Coronel, segundo as leis do Império, uma mulher de 18 anos pode tomar suas próprias decisões matrimoniais, especialmente quando há recursos suficientes para garantir seu bem-estar." Além disso, Dr. Ribeiro previu possíveis resistências familiares e estabeleceu um fundo legal para proteger os beneficiários de seu testamento contra qualquer tipo de coerção. Naquele momento, Isabel se levantou com uma dignidade real. Seus olhos azuis brilhavam com uma determinação que ninguém havia visto antes. "Pai", disse ela com voz clara e firme, "durante toda a minha vida o Senhor me ensinou sobre honra, dignidade e fazer o que é certo. Joaquim é o homem mais honrado e digno que já conheci. Se aceitar sua proposta de casamento, será por amor e por compartilhar com ele o sonho de construir um mundo melhor." Joaquim, ainda atordoado com a reviravolta do destino, ajoelhou-se diante de Isabel, não como um escravo diante de sua senhora, mas como um homem apaixonado diante da mulher de seus sonhos. "Isabel", disse ele, sua voz embargada pela emoção, "você mudou minha vida antes mesmo de eu ser livre. Seus gestos de bondade, sua inteligência, sua coragem para desafiar as injustiças. Você me fez acreditar que eu poderia ser mais do que aquilo que o mundo dizia que eu era. Se me aceitar como esposo, prometo dedicar minha vida não apenas a amá-la, mas a construir junto com você um legado de esperança para todos aqueles que ainda sofrem." As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isabel, enquanto ela estendia a mão para ajudá-lo a se levantar. "Joaquim, você já me deu o maior presente que alguém pode dar a outra pessoa. Você me mostrou quem eu realmente sou. Aceito ser sua esposa, não apesar de nossa diferença, mas por causa do que podemos construir juntos." O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante na igreja da cidade. Muitos dos escravos da região compareceram, vendo naquele momento uma luz de esperança para seus próprios futuros. Isabel usava um vestido branco simples, mas seus cabelos dourados, penteados por Joaquim pela última vez como seu cuidador e pela primeira vez como seu marido,
brilhavam como uma coroa. O coronel Mendoza, derrotado e humilhado, tentou uma última vingança. Contratou Sebastião para espalhar rumores sobre a moralidade de sua própria filha, na esperança de destruir sua reputação. Mas a estratégia se voltou contra ele, quando a comunidade, impressionada com a generosidade e a coragem do jovem casal, começou a ver o coronel como um homem cruel e sem princípios. A verdadeira confrontação final aconteceu durante uma assembleia pública na praça central da cidade, 6 meses após o casamento. Sebastião, movido pela inveja e pelo desejo de vingança, acusou publicamente Joaquim de ter usado artes diabólicas para enganar Isabel e obter sua herança. "Este negro enfeitiçou a moça", gritava ele para a multidão. "Nenhuma mulher, branca e rica, se casaria com um escravo por vontade própria." Foi então que Isabel se levantou, radiante em sua gravidez inicial, e enfrentou não apenas Sebastião, mas todas as vozes do preconceito que ele representava. "Senhores e senhoras", disse ela com voz que ecoou por toda a praça, "este homem fala de enfeitiçamento, mas eu lhes digo qual foi o verdadeiro feitiço. Foi ver alguém enxergar minha alma quando todos viam apenas minha aparência. Foi descobrir um coração puro, onde a sociedade enxergava apenas cor de pele. Foi encontrar um amor que me desafiou a ser uma pessoa melhor." Joaquim juntou-se a ela, segurando sua mão com orgulho. "E eu digo a vocês", declarou ele, "que o maior feitiço foi descobrir que o amor verdadeiro não conhece barreiras, não vê diferenças, não se curva diante do preconceito. Isabel me ensinou que todos nós temos o poder de escolher o amor ao invés do ódio, a compaixão ao invés do preconceito." A multidão, tocada pela sinceridade e pela eloquência do casal, começou a aplaudir. Sebastião, vendo que perdera o apoio popular, tentou atacar fisicamente Joaquim, mas foi contido pelos próprios moradores da cidade. O coronel Mendoza, presente na assembleia, viu sua última chance de vingança se desfazer diante de seus olhos. Sua própria reputação estava arruinada, enquanto sua filha e seu genro eram cada vez mais respeitados pela comunidade. Com os recursos da herança e o apoio crescente da população, Joaquim e Isabel estabeleceram não apenas o Hospital Prometido, mas também uma escola para filhos de ex-escravos, uma cooperativa agrícola que oferecia trabalho digno e salários justos, e um orfanato para crianças abandonadas. Cada projeto era mais do que uma obra de caridade, era uma declaração de que um mundo melhor era possível. O Hospital Dr. Antônio Ribeiro, como foi chamado em homenagem ao benfeitor, tornou-se referência na região. Joaquim, agora formado em medicina após anos de estudo intensivo, atendia gratuitamente a todos que chegavam até ele, independentemente de cor, classe social ou condição financeira. Isabel, por sua vez, administrava a escola e a cooperativa, usando sua educação privilegiada para empoderar aqueles que a sociedade havia esquecido. Sebastião, arruinado e sem perspectivas, tentou uma última vingança incendiando a escola, numa noite de dezembro. Mas a comunidade, que havia aprendido a amar e respeitar o trabalho do casal, organizou-se rapidamente para reconstruir o prédio em tempo recorde. Sebastião foi preso e julgado, não apenas pelo incêndio, mas por todos os crimes que havia cometido ao longo de sua carreira como caçador de escravos. O coronel Mendoza, isolado e desprezado, perdeu sua influência política e boa parte de suas terras para dívidas acumuladas. Sua arrogância e crueldade haviam se voltado contra ele, enquanto a filha que ele havia tentado castigar se tornava uma das mulheres mais respeitadas e admiradas da província. 15 anos depois, numa manhã ensolarada de primavera, Isabel observava da varanda de sua casa o movimento na praça central da cidade que ela e Joaquim haviam ajudado a transformar. A escola que haviam fundado agora tinha 3 edifícios. O hospital havia se expandido para incluir uma maternidade e uma ala pediátrica, e a cooperativa agrícola empregava mais de 200 famílias. Seus próprios filhos, 5 ao todo, brincavam no jardim sob os cuidados amorosos de Joaquim, que havia se tornado não apenas um médico respeitado, mas também um líder comunitário,
cujas palavras eram ouvidas com reverência em toda a região. Os cabelos dourados de Isabel, agora com alguns fios prateados, ainda eram penteados todas as manhãs por seu marido. Um ritual de amor que haviam mantido ao longo de todos esses anos. "Você se lembra?", disse Joaquim, passando os dedos pelos cabelos da esposa, enquanto ela segurava no colo a caçula, uma menina de olhos escuros como os do pai e cabelos dourados como os da mãe. "De quando seu pai disse que me dar como castigo ensinaria você a nos respeitar menos?" Isabel sorriu, seus olhos azuis brilhando com a mesma luz de quando eram jovens. "Ele não sabia que estava me dando o maior presente da minha vida." Na praça, uma nova estátua havia sido erguida pela comunidade grata. 2 figuras de mãos, dadas olhando para o horizonte, com uma placa que dizia simplesmente: "Ao amor que transforma mundos." Crianças de todas as cores brincavam ao redor do monumento. Algumas filhas de ex-escravos, que agora eram professores, médicos ou comerciantes prósperos. Outras, descendentes de famílias tradicionais que haviam aprendido a ver além das aparências. Coronel Mendoza havia morrido 3 anos antes, sozinho e amargurado, mas não sem antes pedir perdão à filha em seu leito de morte. Isabel, fiel à generosidade que sempre caracterizou seu coração, perdoou-o e cuidou dele em seus últimos dias, mostrando mais uma vez que o amor é sempre mais forte que o ressentimento. Sebastião cumpria uma longa pena de prisão, onde havia se tornado um homem diferente, através dos ensinamentos de um capelão que acreditava na redenção humana. Ele havia enviado uma carta a Joaquim pedindo perdão, reconhecendo que toda a sua vida havia sido desperdiçada no ódio e na inveja. Joaquim, movido pela mesma compaixão que sempre o caracterizara, havia organizado um fundo para ajudar a família de Sebastião, que vivia na miséria por causa dos crimes do patriarca. Naquela tarde de primavera, enquanto o sol se punha pintando o céu com tons dourados que lembravam os cabelos de Isabel, ela e Joaquim caminhavam pela propriedade que agora abrigava não apenas suas residências, mas também todo o complexo social que haviam construído. Centenas de pessoas trabalhavam, estudavam, se curavam e encontravam esperança naquele lugar que havia nascido de um castigo e se tornado um símbolo de redenção. "Sabe o que mais me impressiona?", disse Isabel, observando as crianças que saíam da escola carregando livros e sonhos nos olhos. "É pensar que tudo começou porque meu pai quis me humilhar, fazendo você pentear meus cabelos." Joaquim riu, o mesmo riso caloroso que havia conquistado seu coração tantos anos antes. "E pensar que eu tinha medo de tocar em você, achando que era indigno. Hoje sei que cada momento que passei, cuidando de seus cabelos, era uma oração, um agradecimento ao destino por ter me dado a chance de conhecer sua alma." As histórias de Isabel e Joaquim se espalharam por todo o Brasil, inspirando outros casais a desafiarem as convenções sociais em nome do amor verdadeiro. Suas cartas eram lidas em salões da corte. Seus métodos educacionais foram adotados em outras províncias, e o modelo de sua cooperativa agrícola se tornou exemplo para reformadores sociais em todo o país. Quando a Lei Áurea foi finalmente assinada em 1888, Isabel e Joaquim estavam na primeira fila da cerimônia, representando não apenas sua região, mas todos aqueles que haviam acreditado que o amor poderia vencer o ódio, que a compaixão poderia derrotar o preconceito, e que 2 pessoas determinadas poderiam sim mudar o mundo ao seu redor. A menina que havia sido castigada por defender uma escrava grávida e o homem que havia sido dado como castigo se tornaram símbolos vivos de que as maiores transformações nascem nos corações corajosos, que se recusam a aceitar a injustiça como destino inevitável. Seus cabelos, que um dia foram penteados em silêncio e medo, agora eram enfeitados com flores colhidas por netos, que cresciam livres, educados e cheios de esperança, num mundo que seus avós haviam ajudado a criar. E assim, a história que começou, com lágrimas de humilhação, se tornou um rio de alegria que alimentou gerações futuras, provando que às vezes, o que parece ser nossa maior desgraça pode se revelar nossa maior bênção, e que o amor verdadeiro tem o poder não apenas de unir 2 corações, mas de curar comunidades inteiras
e plantar sementes de esperança que florescem muito além do tempo de uma única vida.